Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que estamos aqui, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede para todos nós, como o momento que estamos aqui para cuidar da nossa alma. Bom, meus amados irmãos, hoje nós iremos conversar aqui sobre uma história muito especial, porque é a história de um dos espíritos grandiosos moralmente que passou pela terra, Gesiel. E antes da gente adentrar na história dele, um pouquinho só da história dele, nós vamos convidar a todos para a gente convidar a Jesus para estar aqui conosco. Convidar a Jesus para nos amparar nesse momento de reflexão, para que a nossa alma esteja aberta ao ensinamento e à esperança que as palavras do Evangelho têm para nós hoje. Então, antes da nossa reflexão, vamos serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até a Jesus. Humildemente, nós convidamos ao nosso amado Jesus para ficar aqui conosco nestes minutos de reflexão. Jesus, que as palavras de hoje possam tocar o nosso coração. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, agora com o coração mais tranquilo, com o coração mais sereno, vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15 deste capítulo. A passagem dele é a beneficência. Então hoje nós vamos conversar sobre essa grande virtude. E a nossa passagem, ela irá se iniciar com uma pergunta para todos nós. A própria passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem de hoje, destaca essa pergunta para todos nós, leitores. O Evangelho nos diz: a indulgência não é também uma caridade? Olha só, a indulgência não é também uma caridade? O Evangelho nos faz essa pergunta. E para respondermos ela, eu gostaria de compartilhar aqui uma história, um pedacinho da história do querido Gesiel. Bom, meus amados irmãos, antes da gente adentrar nessa história, a qual se encontra no capítulo 3 do livro Paulo e Estevão, vale a pena a gente falar um pouquinho dessa grande obra. Gosto sempre de compartilhar aqui essa grande obra, Paulo e Estevão, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada pelo querido Espírito Emmanuel. Lembremos que Chico, ele psicografou essa obra depois que ele terminava o seu trabalho. Ele iniciava seu trabalho na vida material. Ele iniciava ali por volta de umas 5 da tarde a psicografia. E às vezes ele ia até de madrugada, até umas 2 da manhã, sem parar. Dedicando o teu coração a Jesus para trazer essa obra que modifica os corações. Chico realmente é um grande exemplo de servir a Jesus para todos nós. Mas vejamos que Emmanuel é o grande espírito que dita essa obra. Emmanuel ele titula aqui como um romance essa obra. Mas é importante a gente destacar que Paulo e Estevão não é um romance, não é apenas um romance, mas Paulo e Estevão é uma obra para estudo. É uma obra não só para a doutrina espírita, é uma obra para todos, Porque Paulo e Estevão, não há quem leia essa obra e não seja reformado em seu coração. Não tem como a gente ler Paulo e Estevão e depois continuar sendo o mesmo. A gente se modifica. As histórias contidas aqui nos transformam, mudam o nosso olhar da vida.
É uma obra que eu até ouso dizer tem que ser uma obra de estudo, assim, que a gente tem que se dedicar, porque é engraçado que conforme a gente vai lendo Paulo e Estevão, a gente vê muitos exemplos de vivos das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, olha só, às vezes a gente vai lendo Paulo e Estevão, vai vendo as histórias ali de Abigail, de Gesiel, vai vendo as histórias de Pedro, de Saulo, depois Paulo. Então a gente vai vendo essas histórias e elas são exemplos vivos, as situações que esses personagens, esses grandes espíritos, na verdade, passam, são exemplo para nós de muitas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então olha que lindo isso, a união de tudo. Mas, bom, hoje o nosso foco aqui é falar sobre Gesiel. Lembremos que Gesiel, ele é o grande espírito Estevão. Só que antes de Estevão se chamar Estevão, ele chamava-se Gesiel. Lembremos que ele fez essa troca de nomes quando ele conheceu a Jesus. E quando ele conheceu a Jesus, ele vira-se para Pedro e diz: Pedro, como será o meu nome agora em Cristo, para servir a Jesus? Então Pedro vai e diz: se chamarás Estevão. E ele explica ali o porquê do nome. Eu já não vou entrar nessa história não, para deixar ela para a gente compartilhar mais à frente, porque Paulo e Estevão vai ser uma obra que a gente vai compartilhar aqui em muitos evangelhos diários. Mas aí Estevão, ele se torna Estevão, o coração dele já era um coração bom, mas ele se torna Estevão ali naquele momento. Estevão que ele vai seguir a Cristo. Olha que lindo também. Não é apenas Saulo que muda teu nome, né? Saulo que depois se torna Paulo, um grande exemplo para todos nós também. Mas Gesiel se torna Estevão. Olha que lindo. E é interessante a gente ver que muitos discípulos, muitos apóstolos, eles também vão mudando de nome a partir do momento que seu coração vai sendo reformado. E bom, meus amados irmãos, pode até surgir uma dúvida aí, porque quando a gente lembra de Paulo de Tárcio, é comum a gente saber a história de Paulo e rememorar que Paulo era Saulo. Depois da transformação linda do coração dele, ele muda seu nome para Paulo, não é verdade? E a gente sabe das cartas de Paulo, do quanto Paulo nos ajudou na nossa caminhada, a gente sabe o quanto Paulo contribuiu para a jornada no caminho do bem de todos nós também. Então, aí muitos podem se questionar por que Gesiel, ou seja, Estevão, que é um grande espírito, ele não aparece tanto no Evangelho, nos Evangelhos, no Novo Testamento? Por que a gente não vê falando de Gesiel? Por que não vê o nome ali falando de Estevão? A gente vê Paulo de Tárcio, mas por que não vê Gesiel? E sobre isso é interessante a gente pensar que Gesiel era um grande espírito evoluído. Vou colocar aqui o nome dele de Gesiel porque é o que a gente está utilizando aqui hoje. Gesiel, Estevão, é um grande espírito evoluído. E ele, assim como outros grandes espíritos, conseguiram viver o que João falou. É preciso que eu me diminua para que ele cresça. Gesiel viveu isso. É preciso que eu me diminua para que ele cresça. Então Gesiel, ele prega de Jesus, né? Já Estevão, ele fala do Cristo, ele vive por Cristo. E mesmo antes de conhecer a Jesus, ele tinha um coração muito bom, um coração purificado. E a gente vê que ele se diminui para fazer Jesus crescer. Olha só. Ele se diminui para trabalhar numa obra muito maior que é a obra de Jesus, na seara do Cristo. Então ele não se preocupa muito do nome dele aparecer, não, ele quer que Jesus apareça. E não só ele, mas outros grandes espíritos também fazem isso. Abigail, a tua irmã,
também se diminui para que ele cresça. Outros grandes espíritos, João Batista também faz isso, se diminui para que Jesus cresça. Então, a gente vê isso muito forte em grandes espíritos. Inclusive, há um grande espírito que é a mãe de Gesiel e a mãe de Abigail, que os dois são irmãos. A mãe deles, nem o nome aparece na obra Paulo e Estevão. Pelo que a gente lê dela aqui, é um grande espírito, mas nem o nome dela aparece, para que a obra de Deus se resplandeça, seja o foco. Olha que lindo, não é verdade? Mas vamos aqui então para o foco hoje da nossa reflexão, porque Paulo e Estevão é um assunto que a gente une com o Evangelho segundo o Espiritismo e é um assunto que a gente conversa por horas e horas. Mas vamos focar aqui, tendo aqui os nossos minutos do Evangelho diário, focar aqui na nossa história de hoje. Vamos rememorar a pergunta que iniciamos? A indulgência não é também uma caridade? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de compartilhar a história de Gesiel. Antes de ser Estevão, ele já tinha um coração muito bom. Então, a gente vai encontrar essa história na íntegra no capítulo 3 do livro Paulo e Estevão. E bom, gente, eu vou resumir aqui um pouquinho com as minhas palavras. Essa obra ela é tão linda, ela é tão completa que o que eu resumi dela aqui ainda vai ser pouco. Mas eu vou resumir, não vou entrar em algumas partes, porque senão a gente não consegue chegar no foco aqui da reflexão hoje, tudo bem? Mas eu convido a todos a leitura completa dessa grande obra. Mas vejamos só, Gesiel, ele havia passado por momentos muito difíceis em sua vida. Gesiel, ele acabava de ter visto ali o teu pai, tua irmã e ele sendo presos por injustiças do império daquela época. Gesiel e a tua família sofreu muito, mas muito, nas mãos de Licínio, que era um grande imperador da época, da cidade ali que estava em Corinto. Então ele havia passado por momentos tristes, momentos angustiantes, e um deles vale a pena a gente rememorar, que é um momento que quando Gesiel está preso com a tua irmã Abigail e o teu pai Jossedebe, eles estão presos, os soldados vão mandar chamar os três. E ali eles estão acusando o pai de Gesiel por ter colocado fogo em uma das propriedades do império. Eu não vou entrar nessa história aqui, porque senão a gente vai desviar um pouquinho. Mas esse era o motivo do julgamento deles, porque eles estavam presos. Nesse momento, eles não queriam nem ouvir. Lá naquela época, os soldados, os homens de poder, eles não queriam nem ouvir. Eram corações muito orgulhosos. Então, eles sentenciavam ali muitas pessoas, sobretudo ali aqueles corações humildes, e eles realmente eram malvados nas decisões deles. Eles não queriam ouvir o outro lado. Eles queriam só ouvir o deles. Então, Gesiel, Abigail e Jossedebe, que é o pai deles, estava nessa situação, sendo julgado por homens extremamente endurecidos de coração. E é claro que Licínio não queria nem ouvir sequer o que eles tinham para falar, a sua defesa, não queriam nem ouvir. E logo sentenciou que o pai de Gesiel fosse ali, levasse umas chibatadas do soldado. 20 chibatadas. E ele vai ali e começa a apanhar. Imagine a cena. Gesiel e Abigail vendo o pai sofrer na mão de um soldado, na frente deles. E o pai deles, Jossedebe, já era muito idoso, muito idoso. Então ele estava ali numa situação triste e infeliz. Nesse momento, Gesiel, ele se levanta e ele fala que esse fogo que estavam condenando o pai dele por ter feito, que não havia sido o pai dele, que tinha sido ele que tinha colocado fogo, e que dessa forma, que o pai dele não fosse sentenciado daquele jeito, mas que ele recebesse a sentença. Ele tinha feito aquilo.
E eu vou abrir um parênteses aqui, porque não tem como eu não entrar um pouquinho nessa história. Vou abrir um parênteses. Gesiel não havia colocado fogo nos campos do império. Não havia. Quem havia colocado realmente tinha sido seu pai. Mas eu não vou entrar nessa história, porque foi em um momento que ele estava com muita raiva, ele tinha sofrido uma injustiça. Não vou entrar nessa história. Mas pra gente saber, não tinha sido Gesiel, realmente tinha sido o pai dele. Mas Gesiel, com o coração apertado, vendo o pai sofrendo aquela sentença, com coragem e muita fé, se coloca à frente para protegê-lo. E diz: não foi meu pai, fui eu. Só que Licínio, ele era tão maldoso que, olhando aquela situação, ele diz assim: tudo bem, então agora vai ter a sentença você e o seu pai. Gesiel, achando que seu pai seria liberto, não foi. Ele sofreu a sentença também. Então, vamos rememorar essa cena. Abigail, em prantos, olhando o teu pai e teu irmão sofrerem uma sentença totalmente assim, de cortar o coração. Nesse momento da sentença, o pai deles, Jossedep, vem a falecer. Ele já era idoso, ele não aguentou. E Gesiel viu aquela situação e continuou ali, firme. Gesiel, ele tinha muita fé, um coração muito voltado para Jesus. E aí, na hora que termina a sentença, eles soltam Abigail, porque Abigail estava fazendo uma oração ali naquele momento, fazendo um cântico ao Senhor, e eles ficam irritados com isso e mandam soltar Abigail. O pai faleceu, Gesiel continua preso. Essa é apenas uma história, olha aqui, resumida do que Gesiel viveu. Então, Gesiel vai preso, fica um tempo preso ali, acredito que é por volta de 1 mês. Imaginemos as condições precárias que ele fica. Até que o imperador manda ele lá para trabalhar, trabalho escravo. Já tá pronto? Manda ele pro trabalho lá. E Gesiel vai. Entre tantos corações, entre tantos homens que estão ali sofrendo, trabalhando em formas assim inimagináveis, não se alimentando direito, não dormindo direito, condições desumanas, realmente um trabalho escravo. E ficavam soldados ali vigiando o trabalho deles. Muitos homens, nessas condições, revoltavam o seu coração. Não aguentavam a injustiça de estar sendo um escravo ali naquele momento. Porque, meus amados irmãos, muitos ali eram colocados nessa situação de forma injusta. Gesiel era um. De forma injusta. Então muitos se revoltavam, não fazia o trabalho direito, não estava nem aí, xingava, fazia grosseria com soldados, era um caos. Contudo, Gesiel, ele começou a chamar muita atenção, porque ele era muito resignado, ele trabalhava sereno, ele fazia o serviço dele de boa vontade. Ele não murmurava aquela situação degradante que ele estava. Não murmurava. Então, um dos soldados começou ali a ficar atento em Gesiel. Começou a chamar atenção. Porque ele não reclamava, ele não brigava, ele não discutia, mas em silêncio ele fazia o trabalho dele, fazia o que tinha que ser feito e fazia muito bem feito. Inclusive, um desses homens que ficava lá revoltado, questionando por que você está fazendo esse trabalho bem feito, a gente está aqui sendo escravos, Gesiel, escravos, de forma injusta. Olha tudo que a gente sofreu na nossa vida e isso ainda acontece conosco. Por que você faz bem feito isso? Eles não merecem. Um homem questiona isso a Gesiel. E Gesiel, vou ler aqui pra gente o que ele fala. Ele diz assim: mas todo serviço é de Deus. Todo serviço é de Deus. A gente já percebe que a grandiosidade desse espírito. Sofreu injustiças na vida, foi perseguido, sofreu muito. Tinha acabado de perder seu pai, sua irmã, ele não tinha perdido o contato, não sabia onde ela estava sendo feito de escravo. E alguém ainda questiona o coração resignado dele e ele diz:
todo serviço é de Deus. Grande ensino para nós. Então esse é o cenário que nós temos. Gesiel ali passando o que ele passou, naquelas condições precárias, e eis que esses escravos, esses homens que estão trabalhando, são convidados para entrar na embarcação porque eles partiriam para algumas cidades ali perto, fazendo esse trabalho, estendendo esse trabalho. Gesiel está nessa viagem. E agora entra a nossa história. Porque não tem como a gente contar a história sem voltar um pouquinho e explicar o contexto. Agora é a nossa história. Gesiel está nessa embarcação, trabalhando resignado, fazendo seu trabalho quieto. E aqui diz que ele dedicava-se a esse trabalho, por mais que injusto, e ele também retirava um tempo para ter comunhão com Deus. Gesiel era um grande espírito. Mas aí, em um determinado trecho dessa viagem, eis que adentra na embarcação uma figura ilustre. Era um romano chamado Paulo Sérgio. Paulo Sérgio era um romano que ali tinha muito poder naquela época. E ele adentra na embarcação porque ele vai precisar parar em alguma cidade ali que aquela embarcação passaria. Então ele adentra. Só que ele estava muito doente. Paulo Sérgio estava muito doente. Então, ele começou a ter febre muito alta, ele começou ali já a perder um pouco a consciência, e o médico que estava na embarcação não conseguia resolver a situação, ele não sabia falar o que Paulo Sérgio, o que o romano tinha. Não conseguia ajudar. Então, olhando toda essa situação, o Paulo Sérgio ali, um homem de muito poder, extremamente doente na embarcação, o médico não conseguindo resolver, o comandante manda chamar Lisipo. Lisipo é um dos soldados que estava de olho já em Gesiel, vendo que Gesiel era muito resignado e trabalhava assim, muito obediente ao seu dever. Lisipo estava de olho em Gesiel. Então o comandante manda chamar Lisipo. E diz, Lisipo, escolhe algum dos seus homens aí, dos seus escravos, para poder cuidar aqui de Paulo Sérgio, porque o médico não deu conta. Então convida lá, porque precisa ficar aqui com ele o tempo todo, porque já deu 3 dias que ele estava muito doente e ele estava quase partindo para outra vida. Então o comandante faz isso. Lisipo, na mesma hora, indica Gesiel, porque ele sabia que Gesiel não brigava, era resignado, seria um bom homem ali para aquele momento. Gesiel, olha só, é designado para cuidar de um romano, Paulo Sérgio, sendo que o teu pai havia morrido na mão de um romano, sendo que ele sofreu muitas injustiças na mão dos romanos. Olha isso. E agora ele é designado a cuidar de um romano. E ele vai. E ele cuida muito bem desse romano, gente. Ele ajuda, ele cuida da febre, ele tem muita boa vontade, muito bom ânimo, ele faz tudo que ele pode, que ele não pode para cuidar de Paulo Sérgio. Ele tem muita boa vontade para ajudar. Então ele cuida, ele passa noites em claro, olhando Paulo Sérgio. Ele lembra de algumas receitas, de algumas coisas que teu pai fazia e ele reproduz ali para ajudar. Então, tudo que ele pode, ele vai fazendo. Além disso, ele tem um coração tão bom que é narrado para a gente que ele fala palavras bonitas, palavras de esperança a Paulo Sérgio. Olha só, ele cuida com muita boa vontade, com muito carinho, de um romano. Olha só que história. E aí, o romano, ele já estava assim, quase perdendo a consciência com os cuidados de Gesiel. Ele se recupera,
se recupera. E é interessante, eu vou só pontuar uma coisa aqui, que naquela época as doenças elas eram assim muito fácil transmissíveis, porque as condições eram muito precárias, a higiene era muito baixa, ainda mais nessas embarcações. Então Paulo Sérgio não conseguindo se recuperar, havia o medo do que ele tinha passar para a tripulação, passar para outras pessoas. E aí o comandante estava preocupado com ele, dele pegar essa doença ou de alguém importante para eles. Os escravos pouco importavam. Então ele manda um escravo cuidar de perto de Paulo Sérgio, porque se pegar essa doença é um escravo. Entendem a situação? Como eles eram orgulhosos e interesseiros, o comandante, em vez de ajudar, não, manda outra ali, ele cuida. E Gesiel vai, cuida muito bem, Paulo Sérgio se recupera, ele fica bem. Só que aí acontece o contrário. Gesiel, ele acaba ficando com essa doença. Ela é transmitida para Gesiel. Olha só. E aí o pessoal lá começa a dizer, não, vamos jogar o corpo de Gesiel lá no mar, e aí ele fica, porque como que a gente vai ficar com um homem doente aqui? E olha o paralelo aí. Paulo Sérgio Romano poderia ficar lá, sendo bem cuidado. Mas Gesiel era menosprezado. Eles queriam jogar ele no mar por estar doente. Mas Paulo Sérgio não permite que isso aconteça. Porque ele diz, esse homem cuidou muito bem de mim. Esse homem, ele me ajudou a ficar curado. E eu quero retribuir isso que ele fez de muito bom coração para mim. Eu quero dar a liberdade dele. Não quero que ele seja mais escravo. E aí Paulo Sérgio, ele faz todo um plano aí para libertar Gesiel, mas eu não vou entrar nessa história. Essa história vai ser contada, quem sabe, outro dia no nosso evangelho diário. Mas, vejamos bem, nosso foco aqui é para falar sobre indulgência. A indulgência não é também uma caridade? Vamos ver aqui a atitude de Gesiel. Como a gente falou, Gesiel teve o seu pai morto na mão de romanos, sua irmã desapareceu na mão de romanos. Ele perdeu tudo que ele tinha pelos romanos, injustamente. E aí Gesiel é designado a cuidar de um romano. E ele, com o coração indulgente, ele vai lá e cuida, com muita caridade. Se Gesiel fosse um coração orgulhoso, um coração muito egoísta, ele ia falar, não vou cuidar desse romano não. Perdi tudo na minha vida por causa desse romano, não vou cuidar. Ou senão faria coisas para fazer o romano falecer, como vingança. Mas ele é totalmente resignado, ele tem uma fé, ele tem uma esperança, ele tem uma indulgência. Ele tem um coração tão puro, que ele vai, cuida, mostrando ali o perdão a toda aquela situação, e ele vive a caridade. Então, muitos dizem, nos dias atuais, que não é possível fazer a caridade porque não se tem condições. Vejamos a história de Gesiel. Fez a caridade de frente, digamos assim, para um inimigo. E ele fez a caridade, ele tinha condições. Então acredito que todos nós temos sim a condição de fazer a caridade. Seja uma palavra de esperança, seja um cuidado a alguém, seja uma boa vontade, seja uma palavra que a gente compartilha de Jesus, seja o perdão, seja a indulgência. Todos nós podemos viver essa caridade moral. Então a beneficência, ela é uma grande caridade. E Gesiel é um grande exemplo dela para todos nós. Um grande exemplo de que a indulgência é uma virtude grandiosa. E que todos nós podemos tê-la, todos nós podemos vivê-la. Bom, meus amados irmãos em Jesus, este foi o nosso evangelho de hoje. Um evangelho um pouco mais longo, porque não tem como falar da história do nosso querido Gesiel, do livro Paulo Estevam, sem adentrar um pouquinho em algumas partes, para a gente entender o todo, entender o contexto. Mas a mensagem que nós queremos deixar aqui hoje, que sim, que a indulgência, ela é uma caridade.
Então, a todos aqueles que muitas vezes a gente afirmar não tem como fazer caridade, vamos viver a indulgência, porque ela é uma caridade. Lembremos da história de Gesiel. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje com o coração preenchido desse ensinamento. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para darmos sequência no nosso Evangelho diário. Lembramos que essa é uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, todos os corações que nos ouvem e nos acompanham. Agradecemos a cada irmão que aqui se faz presente, agradecemos a paciência de nos acompanharem na reflexão de hoje. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.